Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é 11 de novembro de 2024 e este é o nosso episódio número 1124. A empresa de hoje é a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Nunca fui investidor, ou a nossa parceria também nunca foi investidora na Copasa. Vamos dar uma olhada aqui nos números mais recentes. Copasa. Então, ela tem uma dívida sobre patrimônio. Tinha, ao final de 2022, uma dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 0,57. Então, não tão fora daquele 0,5, que seria o máximo. Passivo sobre patrimônio, 0,82. Então, esse passivo sobre patrimônio a princípio, bom. A liquidez corrente, 1,26. Isoladamente, não boa. Lucros, números positivos para lucro com uma boa consistência, exceção aqui em 2015. Fluxo de caixa livre não tão consistente. Enfim, o que salta aos olhos aqui é a discrepância entre lucros e fluxo de caixa livre, tanto tirar da média de 10 anos quanto tirar da média de 5, né? Nós vemos discrepâncias muito maiores às vezes, mas aqui não chega a ser o dobro, né? Mas também não fica longe. A dívida dela é de 4 bilhões e 100, né? Vamos comparar isso com os resultados, né? Imaginando assim, se quisesse usar o lucro e zerar a dívida. Só um exercício aqui, né? Então aqui seria o quê? Mais de 5 anos, né? Porque 760, 700 vezes 5, 3.500, então mais de 5 anos. E mais difícil ainda se fosse usar esse número do fluxo de caixa livre, 400, aí seria uns 10 anos. Então, tem alguns pontos aí. Entendemos que a Copasa talvez não precise ser colocada com critérios tão draconianos, né? Porque ela, de certa forma, tem um monopólio ali, né, e tal. Mas ainda assim, não haverá empresas mais atraentes, né? Essa é a pergunta. E os múltiplos ali, preço sobre lucro naquele momento, 8,82, tirado da média de 10 anos. Esse aqui bom, né? Tudo abaixo de 10 já é bom, né? Assim, a princípio e simplistamente. Agora, preço sobre fluxo de caixa livre, quase 16 vezes, aí não tão bom. Maravilha, vamos atualizar, entre aspas, né? Porque a gente vai pegar o número de 2023, não é tão atualizar assim, mas para o momento e para as minhas limitações de tempo e de prioridades, tá bom para começar. Deixar o balanço aqui. Achamos. Então, patrimônio líquido consolidado, 2023, 7 bilhões 574. Passivo, circulante, 2 bilhões e 12. Não circulante, 4 bilhões 604. Que a gente vê aqui um crescimento um pouco notável aqui do passivo circulante, não circulante. Então o passivo total sobe aqui uns 10% no ano. Dívidas, pagava em curto prazo, 114 milhões em empréstimos e financiamentos, mais 568 em debêntures, mais 1 bilhão 315 em empréstimos e financiamentos de longo prazo, mais 2 bilhões 747 em debêntures pagáveis em longo prazo. Então, você vê que mapeia bem, não vou dizer que é exatamente isso, só a única... Não, o passivo sobe para e passo, olha que bonito, com a dívida. Então, esses números aqui vão piorar. 0,63, notem que desde 2016 é o ano em que a dívida sobre o patrimônio termina pior. Não é o caso do passivo sobre patrimônio, segundo pior aqui.
Mas não é uma empresa a perigo, né? Assim, vamos falar e deixar isso claro. Pelo menos a partir desses números. Liquidez corrente, 2 bilhões 544, que é o passivo circulante. Perdão, ativo circulante. Divide isso por 2 bilhões e 12, 1,26. Mesmo número na casa centesimal do ano passado. Receita, 7 bilhões 404. Então, melhor do que no ano passado. Na verdade, o melhor número dos últimos 4 anos aqui. Vejamos os lucros. 1 bilhão 739. E finalmente, para agora, em termos de coletar aqui, fluxo de caixa livre. Então, caixa operacional 1 bilhão 734 menos 1 bilhão 567 de investimento. Então, esse aqui, então, é a discrepância, né? Quer dizer, tipo do ano passado, né? No ano passado, o fluxo de caixa livre foi até negativo, mas isso aí, enfim, eu fico sem entender, assim, sabe? Claro, se olhar no balanço, entender para onde estão indo os investimentos, dá para entender alguma coisa, né? Mas assim, e aí, vou me esforçar para entender isso ou vou buscar outra empresa que já esteja fundamentalmente mais tranquila? Eu tendo aí para essa segunda opção, de buscar outras empresas, né? Bom, Copasa, pegar o preço dela atualmente. Tá dando aqui 9 bilhões 191. Então parece que subiu aqui. Dá vontade até de ver aqui. De fato subiu aqui. Então aqui 9 bilhões 191, 14,80, 11,37 é o preço sobre lucro ajustado pela inflação. Ainda é um múltiplo assim, tranquilo. E o fluxo de caixa livre agora 19,55. Vale notar que, tirar da média de 5 anos, o fluxo de caixa livre mostra uma empresa mais em conta relativamente, né? Então, Copasa até poderia ser uma boa ideia, né? Não acho, não tem nada dizendo assim que ela, enfim, é uma má ideia, né? Ou perigosa, não é o caso. Mas como eu busco uma carteira de 5 empresas, né? Provavelmente eu teria mais confiança em outras 5, né? Então vou ficando por aqui com a Copasa e no próximo episódio a gente volta com outra. Muito obrigado, um abraço.